Nós vamos ver nessa aula a visão do bioalinhamento sobre a psoríase. A psoríase, o modo como nós aprendemos dentro da área da saúde, é que a psoríase, a definição, é uma descamação que ocorre na pele, normalmente em cotovelos, joelhos, às vezes por todo o corpo, às vezes no couro cabeludo, e parece que ela surge do nada. Tanto é que não existe uma definição específica sobre as causas da psoríase. E por que é que isso acontece? Não tem uma definição específica. Alguns dizem que pode ser genético, alguns dizem que é de fundo emocional. Então toda vez que uma pessoa fica sob um forte estresse, tem uma predisposição ao aparecimento da psoríase. Outras vezes essa manifestação, uma vez que se tem a psoríase, é preciso conviver com isso e apenas tratar os sintomas. A psoríase ela não é transmissível, ela é algo que acontece no corpo e que nós temos na visão do bioalinhamento uma visão diferenciada por que é que isso acontece. Então hoje eu vou explicar para vocês qual é a visão do bioalinhamento em relação à psoríase. Bom, o que nós dizemos sobre a psoríase é o seguinte: a psoríase ela vai surgir, não vai ser do nada. Ela, assim como nós aprendemos, nossa, surgiu a psoríase em você. Ah, mas por que surgiu? Olha, a psoríase ela é assim, ela aparece. Em algumas pessoas vão desaparecer em algumas semanas ou meses, e algumas pessoas vão conviver com ela o resto da vida. Então, vamos supor que tem um menininho, é o nosso personagem aqui. É o nosso personagem. Esse bonequinho é o seguinte, ele ainda não tem psoríase. E aí eu vou mostrar para vocês porque é que também a psoríase, ela aparece no cotovelo, ou aparece no joelho, ou aparece no couro cabeludo. É aleatório? Não, não é aleatório. E por que algumas pessoas apresentam no corpo inteiro? Vamos supor que tem um bonequinho aqui, o meu clone, o ortopedezinho. E esse clone é o seguinte, ele não tem nada, ele tem uma vida saudável, ele não tem nenhuma manifestação de psoríase, está tudo bem com ele. Porém, um certo dia, ele passa por uma situação que para ele, na visão dele, na percepção dele, ele tem um contato sobre algo e que foi de forma impactante, inesperada, e então ele viveu isso de forma chocante, um contato inesperado. O que é esse contato inesperado? Olha, pode ser um contato com, vamos supor, um assaltante chega e encosta nele. Esse assaltante então teve um contato. Esse contato pode ter sido real ou imaginário, virtual, simbólico. Então real seria um assaltante encostar um revólver nele e ele ser muito agressivo, esse assaltante, por exemplo, dar algumas coronhadas, ser violento e dar algumas coronhadas na cabeça dessa pessoa. E aí o que acontece? Ele teve um contato real com algo que ele não queria ter, um contato real na região da cabeça. Então, vou fazer até diferente. Vamos fazer de vermelho isso aqui, para demonstrar o contato indesejado. Isso aqui foi vivido de forma real, ou seja, teve um contato real que ele não queria. Agora, poderia ter sido de forma simbólica, imaginária, virtual? Poderia. Por exemplo, virtual. Virtual seria esse personagem, ele vê a esposa dele sendo agredida durante esse assalto, o assaltante violento dar coronhadas na cabeça da esposa dele. Então ele se colocou no lugar dela, é como se ele sentisse nele aquela agressão. Então ele não estava sentindo de forma real, mas ele se colocou no lugar dela. E aí o que acontece? Isso é o virtual. Eu me coloquei, é como se estivesse batendo em mim. Poderia ser simbólico? Poderia. Então, olha, se esse assaltante ele tentasse bater e não conseguisse, mas é como se tivesse batido na minha cabeça. Poderia ser o imaginário? Olha, só de pensar que ele poderia me dar coronhadas, parece que eu sinto aquele contato aqui. Entenderam? Então, no nosso cérebro, tanto faz se foi vivido de forma real, imaginário, simbólico ou virtual,
se foi vivido lá dentro do cérebro, experimentado de forma vivencial, para mim foi chocante da mesma forma. E aí fica um registro nessa região, um registro na minha derme. Aliás, fica um registro na minha epiderme, a camada mais externa da pele. E aí esse registro, ele fica lá como um contato indesejado que eu vivi numa situação que para mim foi chocante, certo? E aí, já tem, isso já poderia trazer um comportamento de manifestação de psoríase? Não, porque a psoríase ela tem um comportamento particular, ela precisa de duas situações. A psoríase precisa de duas situações muito parecidas, vividas em contatos desejados ou não, perda de contato. E aí eu vou explicar para vocês como que é isso, desejado ou não. Então, nesse caso aqui, ele viveu uma situação, essa pessoa viveu uma situação que para ela foi chocante, de um contato que não queria, porém, ficou um registro como se aquele contato ainda permanecesse. E aí o que o meu corpo faz? Ele tem alguns comportamentos, mas isso ainda não vai causar psoríase. Pode causar uma pequena alergia, alguma situação, uma coceira, enfim. Mas sem muito aspecto para se caracterizar uma psoríase. O que é que vai fazer com que essa informação, com que esse comportamento no tecido tenha comportamentos de psoríase, tenha a manifestação da psoríase? Ele precisa viver algo de novo muito parecido com essa primeira informação. Então a primeira informação não foi um contato indesejado, ele precisa viver de forma chocante de novo essa informação, e aí o corpo dele tem um conjunto de informações que são duas informações muito parecidas, que aí sim vai ter uma manifestação de psoríase. Então essa pessoa ela precisa passar por outra situação muito parecida, chocante, impactante e com a mesma conotação, um contato que eu não quero. Não importa se é vivido de forma real, imaginária, simbólica ou virtual, mas um contato que eu não quero. Então vamos supor, não novamente ele ser assaltado, mas de repente ele agora vê o filho dele brigando na porta da escola. E o filho dele está tomando socos na cabeça. Então, se ele viver isso de forma impactante, inesperada, ou seja, de forma até virtual, se colocando no lugar do filho dele, ou seja, é como se eu estivesse tomando umas pancadas na cabeça, bate em mim, é aquela coisa, bate em mim, mas não bate no meu filho, né? Enfim, essa pessoa, esse personagem, o cabelinho aqui, ele vai ter de novo a mesma informação, muito parecida. Então, novamente, um registro, mais ou menos no mesmo lugar. A pergunta é, por onde é que você acha que vai ter uma manifestação de psoríase nesse paciente aqui? Adivinha? Exatamente no ponto onde ele sentiu, seja de forma real, seja de forma virtual, simbólica ou imaginária, exatamente no ponto aonde ele sentiu esse toque, esse contato indesejado. Exatamente. E aí começa por aqui. Pode estender para outras áreas do corpo? Sim. Se ele for tendo momentos na vida de recidivas, ou seja, tem contato com aquela informação novamente, como é que eu posso ter isso? Quando ele vê alguma coisa na televisão e relembra tudo aquilo que ele viveu de forma real, é como se ele estivesse tendo contato novamente com aquela informação. Aí tem uma manifestação que vai se estendendo, não só no couro cabeludo, isso pode se estender para os braços, para os membros inferiores, enfim, quanto mais ele tiver contato com essa informação que deu origem, né? Seja contando para alguém, seja assistindo algo na televisão, seja quando o filho dele comenta sobre a situação, ou seja, ele está tendo contato com aquela situação de novo. Quanto mais ele tem contato, são os momentos que o corpo dele começa a ter as crises. E por que é que é associado então a psoríase a uma questão de estresse? Quando eu estou em estresse, aquilo se manifesta. Por que é que está associado? Justamente, essa pessoa
viveu uma situação de estresse. Não importa se foi real, não importa se foi imaginário, não importa se foi simbólica ou virtual. Mas, quando ela lembra da história, quando ela tem contato com a história, que foi impactante e chocante para ela, o corpo revive. E quando revive, as manifestações começam a aparecer. Agora, Adalto, qual é a vantagem? Qual é a vantagem de se ter psoríase? Primeira vantagem. Para quem tem psoríase, para o teu paciente que tem psoríase, pergunta para ele quais são as características, o que é que acontece na pele dele. O que é que acontece no corpo dele? Quando o paciente apresenta psoríase, fica sensibilizado a pele dele. Então, qual é a vantagem? Primeiro, sensibilização. Para quê? Para que manifesta essa sensibilização? Porque o corpo, que deveria ajustar esse comportamento e deixar esse tecido íntegro, ele deixa sensibilizado. Por que é que isso acontece? Justamente porque quando se tem um tecido sensibilizado, eu poderia perceber mais rapidamente a presença ou o toque daquilo que eu não quero que toque em mim de novo. Aquele contato que eu não quero novamente, de jeito nenhum. A vantagem é, se eu percebo isso de forma mais rápida, eu consigo tomar uma ação, talvez, que eu não pude, ou de forma mais rápida, ou que eu possa fazer algo que eu não consegui, eu não pude fazer, quando houve os primeiros estímulos, quando houve aquela situação impactante, inesperada. Então a vantagem de se ter uma psoríase, a pele fica sensibilizada e aí eu posso ter um contato, aliás, a pele fica sensibilizada e eu consigo perceber de forma mais rápida o contato, a chegada daquele contato que eu não quero, e aí eu posso tomar uma atitude que seja eficaz para me livrar mais rapidamente desse contato. Então, nessa visão biológica, nessa visão que é arcaica, eu ganho um tempo, é uma vantagem. O detalhe é que a situação ficou lá atrás e eu continuo revivendo isso tudo. A minha biologia fica como se fosse um guarda, vigilante para a qualquer sintoma, a qualquer pedacinho do cenário que estava lá, ou qualquer contato com aquela informação, ele já ativa essa sensibilização e aí eu posso perceber muito mais rápido o contato indesejado e aí eu posso tomar uma ação. Só que todo mundo vê a psoríase como um vilão, todo mundo vê a psoríase como algo desnecessário. Dentro da visão da biologia, dentro da visão do bioalinhamento, é uma vantagem biológica enquanto era necessário. Porém, nós sabemos que o tempo passou e essa pessoa não precisa mais viver. Olha só, aí é que está o interessante, né? Aqui nós temos o passado, que é onde aconteceram, é uma via de mão dupla, né? Então o passado é onde aconteceu esses dois aspectos, essas duas informações que deram origem à psoríase. Agora, seguinte, nós estamos no presente. Obviamente, nós sabemos que nós não estamos, isso é o consciente dizendo, nós não estamos vivendo aquele assalto, aquela informação. Eu vou dar outros exemplos, tá? Obviamente, nós sabemos que não estamos lá no passado. Isso é o consciente dizendo. Mas é o nosso subconsciente que comanda a nossa biologia. Não é o consciente. Se eu quiser falar o seguinte, células do meu corpo, façam a digestão agora. Não é quando eu quero. É quando o meu corpo acha que é o necessário, é o melhor momento. É o meu corpo que determina. Células do meu corpo, regenerem-se. Não acontece nada. Não adianta você querer. A sua biologia é o seu comando arcaico que comanda a sua sobrevivência. Então, uma manifestação de psoríase, ela não é prejudicial a certo ponto. Ela é um programa biológico de sobrevivência. A nossa biologia só age a nosso favor. Ela está para nos apoiar e nunca para nos prejudicar.
e o caso de psoríase estão inclusos. Então eu digo o seguinte, a nossa biologia, repetindo até, a nossa biologia está para nos apoiar e nunca para nos prejudicar. Isso é muito importante, isso tem que ficar claro. E isso obviamente serve para a psoríase. Então nós crescemos aprendendo que tudo que dói, tudo que limita, tudo que tem um desconforto é uma coisa, existe alguma coisa errada na minha biologia. Será mesmo? Quando nós entendemos que existe uma vantagem por trás disso, não quer dizer também que a gente deva conviver com isso, mas o fato de entender que o nosso corpo está a nosso favor e por que é que tem uma origem e por que é que tem um comportamento que leva aos sinais e sintomas da psoríase, aí eu tenho uma chance, eu tenho uma oportunidade de trazer novas ações agora, aqui no presente. E aí quando eu trago essas novas ações, eu tenho uma oportunidade de fazer diferente, porque aqui, onde aconteceram as coisas, aqui no passado, você foi pego de forma impactante e inesperada. É isso que aconteceu com o teu paciente, ele foi pego de forma impactante e inesperada. Foi um choque, ele não pôde tomar uma ação que ele pudesse se livrar desse contato. Só que agora, no momento presente, qual é a ação que ele pode tomar para se livrar de um contato indesejado? Talvez ele não precisa tomar nenhuma ação, porque não está acontecendo um assalto nesse momento, que é o nosso exemplo. Talvez o que ele precisa fazer é tomar o contato com aquilo que é agradável à pele dele. Tomar o contato com aquilo que é favorável para ele, que ele se sente confortável. E o que é que pode ser? Tomar o contato, por exemplo, com situações de prazer. Pode ser uma praia. Tomar contato com uma roupa que é confortável para ele. Dar foco para aquilo que para ele é um contato prazeroso. E o contato, lembrando que olha que interessante, gente, pode ser real, virtual, simbólico ou imaginário. Como é que é o real? O real é, de repente, eu colocar uma bermuda e ir lá para a praia. Isso é pensamento positivo, Adalto? Não, é uma mudança de comportamento. Então, se para esse paciente teu é interessante, ele tem, é um prazer para ele ir para a praia, ele tem que tomar contato com essas situações que para ele, na percepção dele, é agradabilíssimo. Então, se para ele isso de forma real é agradável, ele tem que sim tomar o foco para essas coisas que são agradáveis, de forma real e de forma imaginária. Então, quando a gente tem novos comportamentos, eu vou dar os exemplos aqui. Quando nós temos novos comportamentos aqui no presente, olha só o que pode acontecer. Olha só o que pode acontecer. Não é que você apaga, como eu estou fazendo aqui. Você não apaga as memórias. A memória celular, ela continua. É o registro da sua vida. Sobre as coisas boas e sobre as coisas que você considera como ruim. É você que colocou o rótulo de bom ou ruim. Mas, independente disso, é um registro que está lá nas suas células. Porém, não vai apagar, mas cria uma nova informação, um novo registro. Então, quando você toma ações aqui no momento presente, no tempo presente, você manda novas informações lá para o seu cérebro que criam novos registros sobre essas informações. Então, quais os contatos que agora eu quero ter são desejados? É o contrário do que houve aqui no passado. Então, quais os contatos que eu quero que são desejados? E detalhe, gente, tem que ser no local onde a psoríase se manifesta. Então, aqui, olha, na região da cabeça, onde essa pessoa começou a ter os sinais da psoríase. Quais são os contatos que eu gosto? É o carinho da mão da minha esposa? Opa! Eu crio aqui um registro positivo. É o contato das mãos dos meus netos? Ou quando eu vou no cabeleireiro e vai cortar o meu cabelo? É um boné que eu coloco quando eu vou jogar tênis? É um boné que eu coloco quando eu vou à praia? É um chapéu que eu coloco quando eu vou andar a cavalo? Não sei, isso tudo é vivido de forma, olha, está sendo vivido de forma real. E são contatos que você realiza
de acordo com situações que você quer trazer para você, que você quer que aconteça mais e que são agradáveis, são contatos desejados. Você vai criando nessa mesma região novos contatos, novas informações no tempo presente. No tempo presente, você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem tempo, você tem não existe algo urgente, assim como era feito, como aconteceu lá no passado, algo urgente de se livrar, e por isso para você foi impactante e chocante, e você talvez não conseguiu realizar uma ação. Mas aqui, no tempo presente, você tem essa oportunidade de fazer algo diferente. E é você quem toma a ação, é você quem decide os contatos que são desejados para você. Então, olha que incrível! Então, quando nós temos essa noção de realidade, noção de presente, noção de que eu posso ter o comando da minha biologia, eu já não fico mais refém do acaso. Eu já não fico mais refém da psoríase. E isso faz toda a diferença. Então, você cria, você pode criar a sua biologia, você pode comandar a sua biologia. Então, crie novas informações. Você tem que mostrar para o teu paciente que ele pode sim tomar novas ações. Por que a psoríase ela permanece? Porque o foco do paciente, aliás, isso não é consciente, o foco do teu paciente está aqui, ó, no passado. É como se isso ainda fosse acontecer a qualquer momento. Então essa informação ela tem que estar disponível a qualquer momento, porque a qualquer sinal daquilo que eu não quero contato, precisa ativar esse comportamento. Qual é o comportamento? Sensibilizar o local, a região onde eu não quero contato, porque através dessa sensibilização eu consigo perceber mais rapidamente a chegada ou a proximidade desse contato, porque é isso que acontece quando nós temos uma região sensibilizada. A gente percebe muito mais rapidamente do que qualquer outra parte do corpo que está íntegra. Então é uma vantagem. Só que o que a gente faz aqui no presente? Eu crio novas informações, novas ações, então você tem que estimular o teu paciente a essas novas informações, a esses novos contatos desejados. E o que é que ele precisa fazer? Eu não sei. É ele que vai dizer o que é um contato desejado para ele. Por isso é que não são palavras bonitinhas, por isso que não são pensamentos positivos, porque fazem parte da história do paciente. Não é você que define o que ele vai fazer, você tem o caminho, você mostra o caminho para ele. Tirar o foco do passado e trazer o foco para o presente, onde ele pode tomar uma ação eficaz, onde ele tem tempo de tomar uma ação, onde ele pode trazer os contatos desejados. E aí a biologia dele naturalmente vai se corrigindo. Entenderam que é o seguinte? Tem uma situação muito interessante aqui, que muita gente até fala assim, muita gente que tem os seus pacientes, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa: ninguém cura ninguém. Nenhuma técnica cura ninguém. As pessoas é que se curam. A biologia é que se cura. As técnicas, seja qualquer técnica que for, inclusive o bioalinhamento, ela vai dar ferramentas para que essa pessoa possa prosseguir no seu processo de autocorreção. Mas o mérito é totalmente da pessoa. A pessoa se cura. Nenhuma técnica cura. A medicina também, as terapias, nenhuma técnica é absoluta. O que é absoluto é a nossa biologia. A nossa biologia, sim, é capaz de promover situações fantásticas, situações extremas. Mas sim, é uma possibilidade. Agora, é o paciente quem define as suas ações. É o paciente que consegue traçar a sua própria história. Você só vai mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é o teu paciente. Mas é importante saber toda essa construção, porque aí você direciona ele. Entenderam que não serão palavras bonitinhas que vão curar a psoríase, não serão palavras de autoajuda, não tem nada a ver isso. São situações que precisam ser observadas e que podem fazer toda a diferença na psoríase do teu paciente. Então, o que é que eu posso fazer pelo meu paciente para que ele tenha uma autocorreção? Eu preciso estimular, eu preciso mostrar para ele que ele, primeiro,
não é vítima dessa situação. Segundo, que ele não está sozinho, que você pode mostrar um caminho para ele. E terceiro, a autorresponsabilidade em viver agora o presente e não ficar preso no passado. Por isso que alguns pacientes, sim, vão se curar da psoríase e alguns pacientes não. E não é porque você não fez um bom trabalho, mas é porque ele não teve forças de se livrar dessa informação. Cada um tem uma percepção do mundo, mas a nossa biologia é única. A nossa percepção é que faz isso ser grande ou ser pequeno, é o que dá origem à psoríase, mas também é o que dá autocorreção à nossa biologia. Nossa percepção é fantástica e a nossa biologia é comandada pela percepção. Uma vez que nós entendemos isso, nós temos um controle incrível. Então, entenderam? A nossa percepção é fantástica, mas a nossa biologia é comandada pela percepção. Quando nós entendemos esse processo, e é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, nós podemos fazer o nosso paciente caminhar o caminho que ele precisa caminhar. Você mostra, ele caminha, e aí os resultados são fantásticos, assim como nossa biologia. Dalton, é só sobre contatos indesejados? Não. Vou apagar aqui e explicar outra coisa para vocês. Não são só sobre contatos indesejados. Também pode acontecer sobre contatos que eu queria ter, mas agora não é mais possível. Por conta de o que é uma perda de contato? Uma perda de contato talvez alguém morreu. Eu nunca mais posso ter esse contato. Outra perda de contato, alguém viajou e foi para muito longe, vai demorar a voltar. E aquilo para mim foi impactante, porque foi rápido. Por exemplo, o emprego que surgiu. Nossa, a minha esposa foi lá para o Japão trabalhar, mas eu não podia ir, porque o meu emprego aqui é muito bom. E ela vai voltar daqui 2 anos só. Então nós tivemos um último contato lá no aeroporto. E aí, onde eu tive o último contato, naturalmente pode ser que seja um passo, preciso de 2, para sentir essa perda de contato e aí começar a ter as manifestações da psoríase. Vou mostrar esse processo, como funciona também esse mecanismo em relação aos contatos desejados, mas que agora eu não posso ter. Então, nós temos aqui o nosso personagem. De novo ele vai receber uma situação para ele, também vai ser impactante, inesperada e, de certa forma, chocante, né? Porque ele não pôde fazer nenhuma ação que pudesse reverter essa sensação, a percepção dele. Então, vamos falar agora de contatos desejados, mas que não dentro desse cenário, né? Impactante e inesperado. Então, quais são os cenários? Então, vamos lá. Suponhamos que, então, esse nosso personagem aqui, vamos supor que esse nosso personagem, ele teve uma... Vou pegar o exemplo que eu comecei a falar. Então, vamos supor que a namorada dele recebeu uma proposta de emprego para trabalhar, sei lá, num lugar longe, nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá, no Japão, na Inglaterra, não sei. Mas foi uma proposta que chegou de repente. Então, ela chamou ele para jantar e falou, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu arrumei um emprego incrível, irrecusável, é o sonho da minha vida e eu começo daqui a 1 mês. A má notícia é que é num país muito longe. E, enfim, ela já sabia que ele não poderia acompanhá-la, talvez por conta do emprego, talvez por conta da situação, enfim. Mas, então, ele teria que separar. E aí, por quanto tempo? Por 2 anos. Então, ele recebeu uma notícia que, para ele, foi impactante, inesperada, e ele não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Já registrou essa informação. E é uma perda de contato que ele não queria ter. Entenderam? É um contato que ele queria continuar com ele. É um contato que ele queria perto, mas ele vai perder esse contato. Então, aqui no cérebro, criou um registro sobre essa informação. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um ponto negativo aqui. Não é um olhinho, tá? É um ponto negativo. É um ponto negativo que ficou num registro, como um registro sobre essa situação, sobre essa perda de contato que ele não queria, que foi vivido de uma forma chocante. Ok, mas eu falei para vocês que a psoríase, ela tem 2 manifestações, certo? Ela precisa de 2 manifestações parecidas. Então, por enquanto, esse mocinho aqui, o cabelinho aqui, o rapazinho do topete aqui,
Por enquanto, o rapazinho do topete aqui não tem psoríase. Não vai haver manifestação de psoríase, ok? E aí ele foi lá e ele, como que ele sentiu? Aonde é que talvez no corpo dele ele sentiu, quando ele recebeu essa notícia, essa perda de contato, né? De repente, olha, vamos pensar aqui, de repente ele se viu submisso a essa situação. Se ele se sentiu submisso, uma sensação de, nossa, isso me desabou. Por isso que a gente tem que conversar com nossos pacientes, para poder entender como ele se sentiu naquele momento. Normalmente, a maioria dos profissionais que cuidam de psoríase com seus pacientes, eles perguntam, onde manifesta? Então, só para saber. Para nós, é importantíssimo se manifesta no cotovelo, se manifesta no joelho. Sabe por quê? Por exemplo, se essa pessoa aqui, ó, ela sentiu-se submissa a essa situação, ou seja, talvez ela relata até assim, nossa, para mim é como se eu tivesse caído de joelhos, eu não pude fazer nada, meu mundo desabou ali naquele momento, e é como se eu caísse de joelhos sem fazer nada. Enfim, repetiu várias vezes, olha, a questão do joelho, submissão, é como se eu tivesse caído. Onde é que você acha que ele sentiu aquele, como se fosse um impacto? E ele está falando aqui de forma imaginária, simbólica. É como se eu tivesse caído de joelhos, né? Então, vamos fazer uma bolinha aqui, que é mais ou menos isso aqui, ó. Aonde vai manifestar, porque aonde ele sentiu essa situação fortemente. É onde se manifesta, onde ele sentiu fortemente essa situação. Ele não queria se sentir submisso, mas ele estava, ou caindo de joelhos, mas é aonde ele estava sentindo. Então, por enquanto, ainda não tem nada aqui de psoríase, mas existe um registro. É isso que eu quero que vocês entendam. Existe um registro aqui que diz que ali ele sofreu como se fosse um impacto muito grande. O que mais? E aí, enfim, a namorada dele foi lá pro país longe, eles se despediram e, enfim, no meio de, passado 3 meses mais ou menos, ela ligou para ele, olha o personagem, ela ligou para ele e disse, olha, aqui as coisas estão indo bem, só que eu estou muito envolvida profissionalmente, eu acho que é o meu momento e eu quero dizer uma coisa para você, eu estou muito envolvida profissionalmente, eu acho que não é o momento, eu vou demorar ainda para ir para aí, você não tem como vir para cá, eu acho que nós podemos cortar a nossa relação. E talvez ele estava todo entusiasmado, talvez ele estava fazendo planos, porém, olha só o que aconteceu, uma nova informação, uma segunda informação muito parecida com a primeira, o afastamento que ele não queria, e recebido de uma forma chocante para ele, porque foi impactante e inesperada. Então, novamente, e pela segunda vez, então, nós temos um outro registro negativo, recebido lá no cérebro, mais ou menos no mesmo lugar. E porque, novamente, ele se sentiu submisso, como se caísse de joelhos sobre essa situação e não pôde fazer nada. As pernas dele é como se amoleceram, o mundo dele caiu naquele momento. Se ele sentiu exatamente dessa forma, ou seja, um cenário muito parecido, sobre uma situação muito parecida, ou seja, um contato desejado, que eu não posso ter mais. Adivinha o que vai acontecer? Agora foi a segunda vez, adivinha o que vai acontecer? Agora sim eu terei uma manifestação que nós vamos chamar de psoríase. Por quê? São 2 contatos que eu queria e não posso ter. Então tem 2 conflitos aqui. São 2 contatos que esse meu paciente teve antes do início dos sintomas e que tem o mesmo cenário. Contatos que eu queria, mas agora eu não tenho. E aí o corpo dele faz uma manifestação de psoríase, sensibilizando o local, que agora muda a conotação do exemplo anterior. Agora a conotação é sensibilizar o local, a vantagem biológica, inclusive. É uma psoríase que vem como uma vantagem. Sensibilizar esse local onde eu senti fortemente essa situação impactante e inesperada, porque aí quando sensibiliza, eu posso sentir rapidamente, de forma mais rápida, a volta desse contato. Deixa eu falar de novo que eu me empolguei aqui.
Então, sensibiliza a região onde eu senti essa perda de contato que eu queria, mas agora eu não posso ter. Então, sensibiliza para que, quando esse contato estiver por perto, eu possa senti-lo mais rapidamente e possa tomar uma ação eficaz que possa manter esse contato junto de mim. Porque foi vivido de forma tão rápida os acontecimentos que ele não conseguiu tomar uma ação, sei lá, talvez se ele pedisse ela em casamento, ela largava tudo e ficava. Se ele pedisse demissão do emprego, sei lá, ele largava tudo e ia com ela, mas ele não teve uma ação, ele não teve tempo para isso. Foi impactante e inesperado. Como é que ele podia ter uma ação? E aí, como é que a gente trata esse paciente? Aí é uma outra conotação. Então, como é que a gente trata esse paciente? Porque o registro está aqui. O registro está aqui. Não tem como eu apagar, isso não existe. É um registro, gente, está na célula, é a história da pessoa. E isso que é o interessante do bioalinhamento, é respeitar a história da pessoa. Então, nós não vamos apagar, nós não vamos mudar essa biologia, nós vamos dar um novo sentido, nós vamos dar um novo comportamento. Porque essas informações aqui aconteceram em que tempo? No passado. Isso o paciente também sabe. Mas ele não quer a psoríase, ele não está tendo psoríase porque ele quer. Isso é um programa biológico, que eu já expliquei para vocês, para sensibilizar o local e sentir mais rapidamente a volta desse contato que ele não tem agora. Mas isso é inconsciente. O consciente diz para ele, eu estou odiando essa psoríase. Eu não quero ter psoríase. E ponto. Então vamos lá. Então isso aqui aconteceu no passado. Isso aconteceu no passado. Está lá quadradinho. Já existe. Não tem como eu mudar. Faz parte da minha história. Como é que eu vou lá no passado e mudo? Não tem como. Só que tem um detalhe. E no presente? No presente dá. Então nós vamos mostrar para o nosso paciente que ele pode tomar uma ação eficaz e ele tem tempo para isso, para devolver um contato que seja agradável nesse local. Então vamos lá. Como é que eu faço? Então aqui no tempo presente, vamos lá, no tempo presente, aqui no tempo presente, como é que eu faço para o meu paciente parar de ter as manifestações ou pelo menos diminuir? Dar uma qualidade de vida para esse paciente. Como é que eu faço? Eu vou mostrar para ele o caminho, mas quem vai caminhar é ele. Por isso os resultados, os efeitos do que você vai fazer dentro da tua sessão, dentro da sua técnica, do teu tratamento, vai depender do que ele vai tomar como ação. Vai depender das atitudes que ele faz a partir daí. Você mostra o caminho e ele fica responsável por caminhar. Então vamos lá. O que é que você faz então? Se ele, olha, raciocina comigo. Se ele teve registro negativo sobre informações de perdas de contato que ele não pode ter mais, o que é que ele pode fazer agora no presente? Você pode fazer ele ter ações sobre situações que ele pode viver, que ele pode trazer para ele de contatos que são igualmente desejados. Por exemplo, toda a experiência que ele teve com essa pessoa, ainda que ela não seja mais namorada dele, toda a experiência de vida que ele teve com essa pessoa não pode ser apagada. Então os momentos felizes, os contatos que ele teve com ela, tudo que ele passou com ela não pode ser apagado. Eles estão aqui. Quando você mostra para ele no presente que, querendo ou não, esses contatos sempre ele vai ter, você já começa a devolver os contatos desejados. Mas não precisa ser só sobre essa pessoa. Mas isso já traz um registro positivo. Mas até aqui, talvez esse paciente ainda não tenha uma chance de virar a página. Virar a página significa que o organismo adotou novos comportamentos com a mesma situação. Então, como é que eu faço para esse paciente? Dalton, se eu falar para ele, arruma uma nova namorada, mas ele está preso aqui, ó. Ele está preso aos contatos que ele perdeu e que ele queria. Ele não quer uma nova namorada, ele quer aquela que ele não pode ter. Então, quais são os contatos aqui que para ele significa contatos desejados e que ele pode ter agora no presente, que ele pode ter a qualquer momento? Eu não sei.
Quem vai dizer isso é o teu paciente. E como é que ele vai dizer? Como é que eu vou descobrir? É só perguntar para ele quais são os contatos. Fala para ele o seguinte: me diga 3 contatos. 3 contatos. 1, 2, 3. Me diga 3 contatos agora. As 3 primeiras coisas que vieram na tua cabeça. Me diga 3 contatos, 3 situações que hoje você tem na sua vida, que é você quem conseguiu trazer para você, que você foi capaz de adquirir, que você se vê como uma pessoa que tem uma atitude, que tem uma ação, que consegue trazer os contatos que você quer para você. Não precisa ser só sobre a namorada, que ele não tem agora. Então, quais são os contatos que você tem hoje, que você gosta, que são desejados e que você, ou que talvez você deixa eu organizar isso aqui. Quais são os contatos que hoje você conquistou, ou seja, que você desejava, mas não tinha e que agora você tem? Pode ser o quê? Quer ver uma coisa? De repente, faculdade. Então, de repente, ele queria fazer uma faculdade. Era algo que ele almejava, ele conquistou e trouxe essa realidade para ele. Então, era um contato que ele queria, mas não tinha. E agora, talvez ele tenha. Outro contato que talvez ele queria. O seu emprego. De repente, ele está empregado. Então, precisa ser só de pessoas? Não. Contato sobre território, sobre coisas. O que é um contato que ele gosta demais, que ele não tinha, que ele almejava, e ele teve uma ação de conseguir trazer esse para ele. Um carro, por exemplo. Então, o carro dele. Olha só. Peça para ele dizer as 3 primeiras coisas que vier na cabeça dele. É o teu paciente que vai dizer o que para ele faz sentido nesse cenário todo. É o teu paciente que precisa dizer. Porque se partir de você, que está tratando dele, vai ser só um conselho, vai ser uma palavra bonitinha, ele pode até sorrir com você e falar, faz sentido, que legal o teu pensamento, mas não é a vida dele. Não é a vida dele, então não serve para ele. Então, você precisa perguntar para ele, você precisa estimular o teu paciente. E é aí que desperta nele, e é aí que está o X da questão. Você desperta nele ações agora no presente, que ele é capaz de fazer e que ele inclusive já conseguiu essas 3 coisas aqui, por exemplo. Que inclusive ele pode conseguir a qualquer momento contatos que ele deseja, que ele almeja e que ele não tem nesse momento. Mas ele sabe que ele pode conseguir, não precisa só ser sobre relacionamentos. E quando você faz isso, por exemplo, como é que você se sentia sem carro? Para mim era difícil, porque era difícil para o trabalho, era difícil, eu queria dar uma saída com os meus amigos, eu dependia de ônibus, eu nem saía. Ele estava, então você estava submissa a uma situação, assim como lá na casa da Sônia também se sentiu submisso. Então olha só, como é que você se sente então agora com o carro? Eu me sinto, eu posso ir e vir, eu chego mais rápido. Então olha só, então você não está refém das situações. Com isso você consegue criar novas ações que você, de repente, a sair com os amigos, de repente a chegar mais rápido na faculdade, de repente a chegar mais rápido em casa para descansar e de repente é simplesmente dar uma volta de carro, se para ele isso é importante. Então olha o quanto é importante também nós ouvirmos os nossos pacientes e não tratar somente dos sintomas. A gente não tem que tratar da psoríase, nós temos que tratar do nosso paciente. E aí, quando a gente entende como é que funciona todo esse mecanismo, como é que funciona esse tratar da biologia, eu diria mais, estimular a biologia, o paciente ele tem esses mecanismos, ele tem a oportunidade de acionar a sua autocorreção. E autocorreção quer dizer cura. Não somos nós que curamos, é o paciente que encontra a sua própria cura. Vocês conseguiram entender que ninguém cura ninguém? É o paciente que encontra a sua própria cura. E por isso que, olha, nós mostramos o caminho, mas o paciente ele precisa caminhar esse caminho. E quando nós, que estamos tratando de nossos pacientes, nós entendemos isso, e quando o paciente também entende isso, fica muito mais fácil, porque traz a autorresponsabilidade para ele e, igualmente, essa autorresponsabilidade mostra para ele que ele não é vítima, que ele não é uma psoríase, aquela psoríase não é dele,
ela está com ele, é um comportamento, mas ela pode ser modificada. E o modificado é voltar à integridade da pele, voltar ao aspecto natural que era antes. E com isso, volta a sua vida social, volta todo o seu equilíbrio emocional, volta à vida que ele queria, ou que ele vivia, ou que ele almejava. Enfim, mas de qualquer forma, ele tem uma melhor qualidade de vida. Então aqui, só mostrando para vocês que quando nós entendemos esse mecanismo, onde nós tiramos o foco do programa biológico do paciente, tiramos o foco lá do passado, nós conseguimos concentrar todas as energias aqui no presente, que é onde ele tem a oportunidade de fazer algo. Lá no passado foi impactante, foi inesperado, e ele não pôde ter uma ação eficaz. Mas agora, no presente, é a oportunidade que ele pode fazer a qualquer momento, e ele que dá a direção. E é claro, no tempo dele. E nós que estamos tratando desse paciente, nós temos que respeitar esse tempo do paciente. Mas nós temos a obrigação de informar um caminho que ele pode seguir e que o corpo dele pode encontrar essa autocorreção. E aí nós estamos ali para isso, para mostrar o caminho dele. Nós só não podemos pegar isso para nós, porque o paciente é que precisa caminhar o caminho. Então, olha só, essas informações, elas trazem uma leveza também para o paciente, porque ele não fica refém do acaso. Ele não precisa entregar a sua doença na mão de um profissional para cuidar para ele. Ele sabe que ele tem o controle da biologia dele. Ele sabe que ele tem a oportunidade de comandar a sua biologia. Isso faz toda a diferença na qualidade de vida de qualquer pessoa. Na sua vida social, na sua vida emocional, no seu temperamento de humor, na sua profissão, em tudo que ele vai realizar na vida dele. Ele pode ser, nesse momento, a melhor versão dele. Cada local, e por último mais uma informação, cada local que aparece a psoríase nos indica, aqui uma última informação, cada local que a psoríase aparece nos indica aonde foi sentida essa perda de contato que eu queria ter, mas não tenho mais, ou aquele contato que eu não queria e parece que ele está ali perto de mim ainda. Então, por exemplo, se é no cotovelo, o que ele faz? Afastar. Então é um contato que eu senti, talvez de forma real aqui, ou de forma simbólica, tentando afastar, mas não sou eficaz, não consegui fazer isso de forma eficaz. Nos joelhos, uma questão de submissão. No couro cabeludo, pode ser o contato real, como falei lá do exemplo do assalto, e pode ser simbólico, como uma perda de proteção ali, no sentido de eu não tenho mais o contato daquela pessoa que me protegia, que estava acima de mim, como se me apoiasse, batesse a mão na minha cabeça. Então não tenho mais isso, entenderam? Então cada parte do corpo tem uma manifestação diferente, um significado diferente, e por isso nós não podemos tratar da mesma forma, na visão do bioalinhamento, uma psoríase aqui no cotovelo e uma psoríase no joelho. Elas têm causas diferentes. E lembrando vocês que não é uma situação apenas que vai levar ao início da psoríase. São duas situações com o mesmo cenário, com o mesmo significado, com a mesma percepção do seu paciente. E quando você tem essas informações, você já está no caminho. Aliás, quando você tem essas informações, você pode mostrar esse caminho para o teu paciente. E juntamente, juntamente com o tratamento que você realiza, ou com simplesmente o bioalinhamento, que aí nós temos mais ferramentas, não é só a informação, mas já é um grande passo que você pode aplicar no seu paciente. Então, amanhã, quem tiver paciente com psoríase, hora de aplicar esses conhecimentos e hora de mostrar para ele que não é vítima, não é um acaso, não é um número e não é um rótulo, ele não é uma psoríase. Esse paciente ele tem nome e tem uma história. E aí a gente mostra para ele a história dele. A gente mostra a história oculta que está por trás dessa psoríase. A gente mostra para ele que ele tem uma oportunidade de fazer algo aqui no presente para modificar esses efeitos. A psoríase nada mais é que um comportamento no nosso corpo e que não tem uma vantagem biológica por trás disso. É que nós aprendemos que tudo que incomoda, que dói ou que limita, o corpo está sendo falho em alguma coisa. Na visão do bioalinhamento, não. Nós só precisamos entender e aí nós estamos muito mais perto de um comportamento onde nós vamos chamar de cura.
Nas costas é o seguinte, é algo que ou eu senti de forma real, um contato, né, que eu queria ou que eu não queria, mas foi sentido exatamente no local. Então, eu fui sentido nas costas. Então, pode ser também simbólico. É como se me desse como se aquilo foi uma apunhalada eu fui apunhalado pelas costas, o simbólico, entendeu? E aí é como se eu tivesse tido contato com aquilo que foi meio desconhecido, porque não está no meu alcance visual. Então é como se fosse um contato desconhecido, mas que eu não queria, certo? Então tem essa conotação.